Oi, pessoal, bem-vindos ao curso Dons. Eu estou muito animado com esse curso. Não consigo nem descrever o quanto estou animado, porque eu sei que irá acontecer na sua vida como resultado dessas 8 aulas. Na verdade, esta é a segunda parte de uma série de 3 partes. Os 3 cursos são independentes. É importante que você entenda isso. Porém, recomendo muito que você faça cada um deles. O primeiro é intitulado Chamado, e este aqui se chama Dons, e o último se chama Multiplicação. São cursos independentes. Você não precisa fazer todos os 3, mas eu recomendo muito que faça. Quero iniciar este curso, esta aula, com uma história. Alguns anos atrás, fui convidado para ministrar no Dream Center de Los Angeles e o meu procedimento normal é pegar um voo no sábado à noite. Eu ministro no sábado à noite ou no domingo de manhã e após a manhã de domingo eu volto para casa. Bom, um dos parceiros do nosso ministério mora no sul da Califórnia e ele sabe que eu gosto muito de golfe. Então ele me ligou e perguntou se eu poderia ir um dia antes para jogar no campo de golfe Riviera. Minha nossa, foi divertido demais. Após uma bela rodada de golfe, estávamos dirigindo de volta para o hotel e esse parceiro financeiro muito bem-sucedido me disse: John, eu posso abaixar minhas defesas com você e me abrir e fazer uma pergunta? Eu disse, com certeza. Ele disse, John, eu já trabalhei tanto na minha vida, horas e horas e horas, por anos, por décadas, para construir meu negócio e nosso patrimônio líquido é cerca de 9 milhões de dólares. Ele disse, sabe, minha esposa está segura, meus filhos estão estáveis para a vida toda. Ele disse, eu estou entrando na década dos 50 anos. E ele disse, por que eu deveria trabalhar tanto como antes para aumentar nosso patrimônio para 35 milhões de dólares aos meus 50 anos? E eu imediatamente orei e pedi a Deus, preciso dar uma resposta para ele. E o Senhor imediatamente me deu a resposta e eu olhei para ele, seu nome era Stan, eu disse, Stan, deixe-me apresentar um cenário a você. Vamos supor que eu lhe dissesse, Stan, eu escrevi, e isso seria uns 5 ou 6 anos atrás, eu escrevi 17 livros. Voei de avião pelo mundo todo, ministrei em palcos, enfrentei jet lag, experimentei comidas muito diferentes para mim. Eram até deliciosas, mas não eram comuns para mim. E eu disse, enfrentei todas as dificuldades de passar pela imigração e, sabe, a minha esposa está segura, meus filhos estão seguros. Eu disse, por que eu deveria pegar mais aviões e ir ministrar? Por que eu deveria escrever mais livros? Tudo já está tão bom para mim. E ele riu. Ele estava ali no carro e literalmente caiu na gargalhada e disse, isso foi o que saiu da boca dele. Ele disse, eu não gostaria de estar no seu lugar diante de Jesus. E eu disse, Stan, você disse exatamente as mesmas palavras. E eu lembro de ter visto um sorriso em seu rosto. E ele tirou os olhos da estrada por um momento e olhou para mim como se dissesse, o quê? E eu disse, Stan, a situação é essa. Deus deu dons a cada um de seus filhos, dons. E nós podemos fazer uma das 3 coisas com esses dons. Podemos usar esses dons para edificar o reino de Deus, ou podemos usá-los para o nosso próprio benefício, ou podemos simplesmente negligenciá-los. Eu disse, meus dons são evidentes. É escrever e ministrar a palavra de Deus. Faço isso no mundo todo. Eu disse, o problema é que os seus dons não são evidentes para você e nem o quanto são importantes para edificar o reino de Deus. Você ainda não ligou os pontos. E eu disse, Stan, a Bíblia diz que os dons que não são perceptíveis são, na verdade, mais valiosos, o que significa que os seus dons podem ser, de fato, mais valiosos que os meus. E eu não me esqueço de como o carro ficou em silêncio e ele me deixou no hotel. 6 meses depois, eu liguei para ele. Um dia eu senti que deveria ligar. Eu disse, Stan, como você está? Ele disse, você quer a verdade mesmo? Eu disse, claro. Ele disse, tenho estado atormentado de uma forma muito boa nos últimos 6 meses, todos os dias, sobre as palavras que você falou comigo dentro do meu carro. E eu perguntei o que ele tem feito a respeito disso. Ele disse, estou trabalhando que nem louco para fazer meus negócios crescerem para mais de 35 milhões de dólares para que eu possa doar e edificar o reino de Deus. É sobre isso que estamos falando agora. Muitos de vocês assistindo a este curso, vocês têm dons em sua vida que estão inoperantes, estão adormecidos, pois vocês não ligaram os pontos, assim como Stan não tinha ligado os pontos. Então, o propósito deste curso é esse.
É identificar e desenvolver os seus dons para que você possa atingir a plenitude do seu chamado. Agora, essas são algumas das coisas que iremos falar neste curso. Primeiro, iremos aprender que não são alguns, mas todos. Inclusive, você tem um dom para um propósito específico. A maioria dos dons dados por Deus não estão diretamente conectados às reuniões da igreja. É por isso que muitas pessoas não reconhecem a importância de seus dons, porque eles não estão diretamente conectados com as conferências da igreja ou com os cultos aos domingos. Número 3, há uma ampla variedade de dons que Deus dá a seu povo, uma enorme quantidade. Número 4, você e eu, na verdade, somos administradores desses dons. O que significa ser um administrador? Nós iremos descobrir. Número 5, como descobrir os dons que Deus lhe deu. Nós também falaremos sobre isso. Número 6, como desenvolver nossos dons. Agora, deixa-me dizer uma coisa aqui. Você verá o espiritual aqui neste curso e também verá o prático. Por que o espiritual? Se olharmos em Romanos capítulo 12, onde fala sobre nossos dons, os dons sobrenaturais dados por Deus, diz que a forma como operam é pela fé. Creio que é no verso 6 de Romanos 12, e irei ler quando chegarmos lá. Mas, em segundo lugar, há um aspecto prático na descoberta e no desenvolvimento dos dons, e nós iremos identificar ambos. E o que mais iremos fazer? Iremos falar sobre como usar os dons de modo eficaz e, por fim, iremos identificar e desenvolver a correta, ouça bem, motivação para usar os seus dons, ou seja, nossas intenções e motivações. Então, é isso que iremos abordar ao longo dessas 8 lições. É muito importante que você embarque na jornada de cada uma delas, pois todo mundo tem um propósito. E, falando nisso, se quiser ir mais fundo, este curso foi retirado do livro X, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu. E eu tenho uma abrangência mais profunda neste livro. Então, se você gostar deste curso, adquira o livro, porque há muito mais para ser dito. Muito bem, vamos começar. Irei para o versículo provavelmente mais familiar para os cristãos, que é Efésios 2, 8 e 9. Todos nós conhecemos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Acho que quando alguém se converte em 2 ou 3 semanas, já sabe esse versículo. Somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, não é pelas nossas boas obras, é por causa do que Jesus fez por nós. Porém, é aqui que a desconexão ocorre, infelizmente. O próximo versículo, nós precisamos lembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos ou versículos. Era apenas uma longa carta. A igreja, mais tarde, creio que por volta do século XIV, inseriu capítulos e versículos. Mas a próxima frase após este famoso versículo é o verso 10. E começa com a palavra porquê. Bem, porquê é uma conjunção. Significa por causa de alguma coisa. Então, Paulo, na verdade, ainda não terminou seu pensamento, e eu acho incrível que sempre citamos esses 2 versos, mas paramos antes da palavra por causa disso. Por quê? Então, o que ele continua a dizer? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Somos criados em Cristo. Agora veja por quê? Para boas obras. Tá bom? As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não diz talvez as praticarmos, diz para nós as praticarmos. Nosso livre-arbítrio entra aqui, nossa obediência entra aqui. Deus criou algo para você, mas é você quem determina que irá andar nesse chamado que Ele preparou para você de antemão, antes da fundação do mundo, antes de ser formado no ventre da sua mãe. Deus tem um plano específico para você. Não importa como você veio a este mundo. Se você nasceu ilegitimamente, como diz a sociedade, você nasceu de propósito para um propósito. Espero que entenda isso. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Então, basicamente, o que a Bíblia diz, você sabe o que diz? Está dizendo que somos salvos pela graça para sermos alguém, um filho de Deus. Mas fomos igualmente, preste atenção,
fomos igualmente capacitados por essa mesma graça para fazer alguma coisa. Você tem uma missão divina. Ou seja, imagine-se como um agente direto do céu e você é um embaixador e Deus preparou uma obra magnífica. E sabe o que ele fez? Ele lhe deu ferramentas para cumprir essa missão dada a você. Permita-me deixar isso mais claro. Nós somos chamados, todos nós somos chamados. Irei ler uns versículos. 2 Timóteo 1,9 diz: Deus que nos salvou e nos chamou. Veja a palavra chamou. Com um chamado santo. O chamado sobre a sua vida é santo. Não de acordo com obras, mas de acordo com o seu propósito e sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes do início do mundo. Isso é 2 Timóteo 1,9. Veja 1 Coríntios 1,26. Você deve ver o seu chamado, irmão, e nós devemos poder enxergá-lo, devemos conhecê-lo, e nós iremos falar sobre isso. Efésios 4,1. Pois vocês foram chamados por Deus. 1 Coríntios 7,20. Que cada um permaneça no mesmo chamado em que foi chamado. Romanos 11:29. Pois os dons... Vamos lá, vamos juntos aqui. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, são imutáveis. E isso significa que se você não estiver andando no seu chamado divino e tiver 35 anos, adivinha, o chamado é irrevogável. Em outras palavras, ainda dá tempo de se envolver. Moisés passou a andar em seu chamado quando tinha 80 anos. Smith Wigglesworth, um dos maiores ministros do Evangelho no século XX, passou a andar em seu chamado aos 50 anos de idade. Antes disso, ele era encanador. Nunca é tarde demais. E é por isso que eu recomendo muito que você faça o curso chamado, porque eu falo especificamente sobre isso. É, na verdade, um dos cursos de mais sucesso na Messenger International. Agora, eu quero dizer uma coisa aqui que irá... Eu penso muito que essa verdade frustra as pessoas, tá? Você está pronto? Presta atenção. Quando engajamos em nosso chamado e usamos nossos dons, isso nos energiza, nos fortalece. Veja as Escrituras. Jesus diz o seguinte em João 4,34. Minha comida. Agora quero que você diga em voz alta. Comida. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha uma missão, todos nós temos. Jesus disse, minha comida é cumpri-la e concluí-la. Agora veja bem, Jesus diz em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como Jesus tinha uma missão específica e isso era comida para ele, nós também temos uma missão específica. É comida para nós. Agora, veja, isso é incrível. Está pronto para ouvir? O que a comida faz conosco? Comida nos fortalece, nos energiza. Quer ver? Faça um experimento. Faça uma refeição, na segunda, vamos supor, e não coma nada por 4 dias. Diga-me quanta energia você tem. Diga-me quanta força você tem. Bom, fazer a vontade de Deus na sua vida é o que fortalece o seu homem interior. E tenho que lhe dizer isso com o coração muito pesado. Mas eu estou no ministério há mais de 35 anos e percebi que o que faz as pessoas a se afastarem mais rápido do que qualquer outra coisa é quando elas se tornam letárgicas e preguiçosas em relação ao chamado de Deus em suas vidas. Por outro lado, lembro que quando eu era jovem, cuidando de Lester Sumrall foi um dos maiores homens de Deus no século XX. Eu tive o privilégio de ser seu anfitrião em nossa igreja várias vezes. Ele chegava sempre cheio de energia. Ele estava escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. Ele estava fazendo um curso bíblico enquanto escrevia os livros. Ele tinha tanta energia que literalmente deixava exaustos os jovens que viajavam com ele. Ele era cheio de vida e energia, porque estava engajado fazendo o que Deus o criou para fazer. Isso é o que acontecerá com você. Se você está se sentindo cansado, letárgico, preguiçoso, você não tem muita motivação. Precisa fazer um check-up. Será que eu estou fazendo o mesmo que Deus me chamou para fazer? Pois essa é a sua comida. É o que te energiza. Então, vamos falar sobre isso. Deus preparou uma obra, um chamado e lhe deu as ferramentas. Agora é aqui que começamos a realmente entrar nos dons, tá? Quero que você saiba mais sobre o chamado novamente. Assista o curso chamado. Muito bem, vamos pensar sobre isso.
Se eu preciso tratar meus dentes, eu não vou ao oftalmologista. O oftalmologista não tem o conhecimento nem as ferramentas para tratar os meus dentes. Onde eu vou ao dentista, né? Tá bom? Se eu estou construindo uma casa e digamos que haja alguma coisa de errado com a iluminação, eu não vou chamar o encanador. O encanador não tem as ferramentas corretas nem o conhecimento. O mesmo vale para nós. Muitos de nós estamos frustrados porque Deus nos deu dons, ferramentas para o que Ele nos chamou para fazer, mas estamos fazendo outra coisa. Então ficamos letárgicos, não temos energia nem alegria no que fazemos. Por quê? Porque temos as ferramentas para outra coisa. Se eu vou participar do circuito de tênis, tá bom? Do circuito de tênis nacional e tudo o que eu tenho são ferramentas dentárias, eu ficarei frustrado. Não serei capaz de atingir uma bola de tênis com uma ferramenta, sei lá, para tirar tártaro ou qualquer coisa parecida. É muito importante que entendamos que as ferramentas que Deus nos deu nos ajudam a cumprir o que Ele nos chamou para fazer, tá? Então, aqui está o porquê descobrir seus dons é tão importante para operar neles. Provérbios 18:16 diz: "O dom de um homem lhe abre o caminho e o coloca diante dos grandes." Agora, abrir o caminho é uma expressão interessante. É uma palavra do hebraico e veja como o dicionário de estudo completo a define. O verbo indica alargar, tá? É o mesmo que estender, escancarar. Significa ganhar espaço ou território. Então, o dom de Deus na sua vida, o que ele faz? Ele abre ou cria um caminho para que você avance para o que você faz de melhor. Entendeu? Então, irá literalmente criar espaço, irá criar um caminho para você viajar. E eu amo isso. Você irá conhecê-lo na última aula. O nome dele é Chris Pace, mas ele fez uma declaração certa vez que eu acho muito poderosa. Ele diz: quando você descobre seus dons, você segue a direção correta. Você segue naquele caminho na direção certa. Mas quando você desenvolve os seus dons, você cresce na direção certa. Vamos dizer novamente, é muito importante que você entenda que quando você opera no seu dom, você se move na direção certa. A sua descoberta move você na direção certa. Quando você desenvolve esses dons, você cresce na direção certa. Vejamos Provérbios 22:29. Diz assim: se você possui um dom único, ou, na versão King James, que diz: se você é excelente em seu dom, ouviu? Você crescerá e será promovido, não será retido. Então, se você for excelente em seus dons, Deus diz que você crescerá. Lembra? Se você descobrir os seus dons, você começará a avançar na direção certa. Se você desenvolver os seus dons, você crescerá. Pense no rei Davi, quando ele era apenas um menino. Ficava tocando harpa, ele tinha o dom de tocar harpa. Ele não era apenas um guerreiro talentoso, ele tinha o dom de tocar harpa. Mas ele era excelente. Ou seja, você pode ter um dom, e porque o negligencia, não se torna excelente. Davi provavelmente ficava lá com as ovelhas e tinha a harpa consigo e cantava canções ao Senhor. Mas quando alguém importante precisou de um músico habilidoso, Davi foi o primeiro a ser recomendado por seus amigos. Por quê? Eles não o teriam recomendado se ele não praticasse aquele dom. É por isso que é importante focar e desenvolver os seus dons, porque você crescerá na área para a qual Deus o chamou. Então, para finalizar, deixe-me dizer uma coisa. Se alguém fosse até você e dissesse: "Ei, eu tenho um segredo que irá fazer com que você cresça além das suas habilidades naturais. E esse segredo é conhecido somente por alguns. Você teria interesse em saber esse segredo?" Bom, eu irei falar sobre esse segredo, ele realmente existe, na próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.